Cada dia que passa, eu sinto um desejo enorme de sair da Europa, largar tudo aqui e voltar para o meu país. E nesse vídeo eu vou explicar as razões pelas quais eu tenho me sentido desse jeito. Fique até o final, acredito que esse vídeo vai ser interessante, principalmente se tu pensas em emigrar ou talvez se vives fora do teu país, longe da tua família. Talvez esse vídeo seja muito interessante para você. Para quem não me conhece, eu sou N. Felipe, né? Eu sou um angolano que atualmente vive na Europa, especificamente na Polônia. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como eu tenho vindo a me sentir cada dia que passa. E quero, através desse vídeo, desabafar um pouco e no final vocês me dizerem então o que é que acham, o que é que vocês pensam a respeito. Qual é a vossa opinião sobre isso? Bem, não sei se vocês têm acompanhado, mas. E vale mencionar que esse vídeo também vai ser sem cortes, ok? Então provavelmente vou errar, mas já, vocês entendem. Então, ultimamente eu tenho estado a. Não sei se vocês têm estado a acompanhar as dinâmicas quanto às políticas imigratórias em diferentes partes do mundo, né? A partir dos Estados Unidos, na Europa, países como a África do Sul e vários outros países que têm estado a constantemente mudar as suas políticas imigratórias ou então tem havido um número aumentado de revoltas, protestas, manifestações em contra dos imigrantes. Inclusive eu tenho visto ultimamente vários vídeos no Facebook que é de uma página da polícia da República Dominicana. Eu não sei por que eu comecei a ver esses vídeos, mas de repente começou a aparecer muitos vídeos para mim. E nesses vídeos eu percebi que a polícia da República Dominicana, a polícia migratória, tem estado a perseguir ou então a procurar pessoas que vivem ilegalmente nos seus países. Nesse caso, a maioria deles são haitianos. E eu tenho visto como eles tratam nessas pessoas, quando eles encontram alguém na rua, alguma pessoa indocumentada e essa pessoa corre para e foge. Às vezes a polícia segue ele no meio do mato e depois trazem. Eu tenho visto muitos desses vídeos. Eles filmam com celulares e tal. E vendo tudo isso, isso incluso é um motivo, né, para um próximo vídeo, ou seja, um tópico para um próximo vídeo que eu quero falar sobre a questão dos algoritmos, né? O perigo dos algoritmos nas redes sociais. Eu não sei se é só a minha impressão através dos algoritmos, né? Mas eu tenho visto tudo isso, tenho visto todo esse tipo de conteúdo e esse conteúdo aparece muito para mim. E isso me deixa preocupado. Por quê? Porque eu sou estrangeiro a viver num outro país. Eu sou imigrante. E eu nunca sofri nenhuma. Nada que eu tenha visto como racismo, nunca passei por isso. Muita gente disse que. Muita gente diz, né? Que a Polônia, por exemplo, é um dos países mais racistas da Europa. Talvez, mas eu, particularmente, sendo negro aqui na Polônia, nunca passei por uma situação que eu diga isso é racismo, não. Nunca passei por isso. O pessoal daqui me trata super bem, nunca tive confusões. Talvez isso se deve também ao facto de eu não frequentar constantemente muitos lugares públicos, né? Porque primeiro é que eu trabalho desde casa e às vezes pego o transporte público, mas escassamente, uma, duas vezes por semana, às vezes sábados e domingos, que são os dias que eu mais me movimento. Vou a lojas, a mercados e nunca tive nenhuma situação que eu diga que isso é racista, né? Mas então por que da minha preocupação? Porque vendo todo esse aumento das revoltas quanto a questões imigratórias, o que me deixa preocupado, na verdade, não são as políticas. As políticas não me deixam preocupado porque eu, particularmente, sou
completamente contra a imigração. ah, Imigração. Qual é a palavra? Tá me fugir. Imigração ilegal. Ok, essa é a palavra. Eu sou contra a imigração ilegal. Eu não gosto dessa ideia das pessoas saírem dos seus lugares e invadirem um outro país de forma completamente ilegal. Porque, direito ou indiretamente, isso desestabiliza a realidade do país, querendo ou não, né? Nesse caso do país de destino, né? E quando essa imigração ela é feita de forma legal, há mais controle, né? O país pelo menos tem um pouco mais de controle, mais soberania ao ditar as regras, ao saberem quem é que entra no seu país e todos esses detalhes que nós conhecemos. Mas quanto à questão da imigração ilegal, nós sabemos que isso é um risco para qualquer lugar. Mesmo no meu país, eu não ficaria feliz que muita gente entrasse de forma ilegal no país, porque eu não sei que tipo de pessoa é que entram no meu país. Mas voltando então ao ponto, o que é que me deixa preocupado com essa situação toda? É que de tanto eu ver esses conteúdos, eu primeiro, na maioria das vezes eu ignoro eles, né? Porque eu sei que são casos muito separados, mas depois chega um momento que tu não consegues ignorar mais quando tu vês manifestações constantes em diferentes partes do mundo, né? Quando tu vês na Inglaterra muita gente a sair com as bandeiras, a gritarem, voltem para as suas casas, e de repente tu vês algo na Polônia, vês algo na Alemanha, na França não sei se isso já aconteceu, porque atualmente a França acho que é mais estrangeira do que francesa. E quando eu começo a ver esses detalhes, né? Há dias, por exemplo, eu estive a conversar com um amigo que está na Hungria, me disse que também lá a situação, as questões imigratórias têm estado a se apertar um pouco mais. Eu me lembro que quando eu vim para aqui, a princípio era muito fácil encontrar trabalho sendo estrangeiro, mas atualmente as empresas parece que apertaram um pouco mais e já não tem sido tão fácil assim aceitarem funcionários de outros países, né, em suas empresas, principalmente pessoas que ainda não vivem aqui no país. E a outra coisa que mais me chama a atenção é que quando eu vejo essas mesmas publicações, eu vou nos comentários. E nos comentários é onde eu encontro o que realmente está a acontecer. E isso me assusta. E dou um exemplo muito prático. Existem várias páginas daqui da Polônia onde publicam questões, né, sociais, coisas que acontecem no país. Por exemplo, vi vídeos de há tempos que uns jovens, acho que eram 4 ou 6 jovens latino-americanos de diferentes países, né? Acho que em Peru, Colômbia, eram 6, e eles foram perseguidos e agredidos numa noite, depois acho que de uma festa, foram perseguidos. E a postagem dizia que ainda não se apurou, ou seja, a polícia ainda não apurou a razão pela qual eles foram agredidos. E eu fui nos comentários e todo mundo dizia, eles merecem, merece, Polônia para os polacos, não sei mais quanto, e todo mundo mencionava isso. Polônia, eles usam uma frase aqui que se chama Biała Polska, né? Isso que significa Polônia branca. E todos eles fazem geralmente esses comentários em polonês ou em polaco, como queiram. E eu vou lá nesses comentários, eu não entendo ainda o polaco muito bem assim, mas graças às redes sociais hoje temos a facilidade de traduzir, né? Tens aí um botãozinho embaixo que é só clicar Translate e tu vais ver os comentários. E eu vejo que sim, há um ódio enorme de pessoas daqui que completamente eles estão muito chateados com a presença de muitos estrangeiros no país deles. E nós sabemos que ninguém vai parar a imigração assim de forma tão fácil. A imigração sempre vai acontecer. Sabemos que há muitos países que, querendo ou não, vão necessitar da imigração, precisam de mão de obra, seja ela barata ou como queiram chamar, mas sempre vão precisar de pessoas de outros lugares para cobrirem postos de trabalho que outras pessoas não cobrem.
Aqui na Polônia, por exemplo, acontece que ultimamente tem estado a entrar vários latino-americanos, países como Colômbia, Venezuela, Peru, Nicarágua, Salvador, ou seja, todos esses países aparecem muitos desses de pessoas desses países e vêm para aqui porque eles encontram trabalho em fábricas, né? A maioria das fábricas aqui, quem trabalham são os estrangeiros, tipo fábricas de carro, fábricas de que fabricam máquinas de lavar, produtos de cozinha, utensílios de cozinha. E a maioria das pessoas que eu tenho conhecido, né, latino-americanos, quando nos conversamos, eu pergunto: "Oh, trabalhas com quem?" Me falam: "Não, trabalho numa fábrica disso, trabalho numa fábrica daquilo." E é uma quantidade exorbitante, ou seja, vêm aos montes. Mas, além disso, aqui também na Polônia existem muitos ucranianos e bielorrussos, né, que são incluso a maior quantidade de pessoas estrangeiras aqui na Polônia. Depois segue, acho que tem a Geórgia e outros países assim vizinhos. E ainda que eles não aceitem, né, ou não queiram que entre tantos estrangeiros no país, vai sempre haver essa necessidade, porque na maioria dos casos eles mesmos não conseguirão cobrir essas vagas. Mas também, ó, em contrapartida, existem vários polacos que emigram, vão para outros países. Eu estive, por exemplo, a ver recentemente que acho que só no Reino Unido, se não estou em erro, tem mais de 2 milhões de polacos. Nos Estados Unidos tem mais de 10 milhões de polacos. E a população atual na Polônia é de 30, aproximadamente 30 e qualquer coisa milhões de habitantes na Polônia. Então quer dizer que aproximadamente metade da população polaca, ou seja, talvez um terço da população polaca, vive em outros países, ou seja, eles também imigram, né? E claro que eu estou a me centralizar muito na Polônia porque é o país onde eu vivo, mas eu acredito que isso seja a realidade de vários outros países. E igual, tenho visto situações na Espanha também, que tem se debatido muito sobre isso. E quando eu começo a olhar tudo isso, eu particularmente, né, pelo que eu sou e da maneira que eu, sei lá, que eu enxergo a vida, eu começo a me sentir triste, ao mesmo tempo preocupado, porque se tem algo que eu não gosto, eu acredito que muita gente não gosta, mas eu talvez seja um pouco mais assim, elevado, não sei. Eu não gosto me sentir desconfortável. Primeiro, não gosto de me sentir desconfortável. Segundo, eu não gosto me sentir que eu estou a invadir o espaço de alguém. Eu não gosto de ser importuno, né? Então, quando eu sinto, quando eu vejo essas coisas, eu falo, sei lá, eu não gosto que as pessoas, tipo, falem, ainda que não falem comigo diretamente, tal como eu já mencionei, nunca aconteceu nenhuma situação de racismo comigo ou xenofobia, nada disso. Comigo, particularmente, nunca aconteceu. Mas eu me sinto mal quando eu observo que as pessoas, direito ou indiretamente, se chateiam com a presença de pessoas como eu no país deles, né? E eu começo logo a pensar, fogo, eu também tenho país, né? Eu também tenho país, por que que eu não volto para o meu país e simplesmente vivo aí onde talvez ninguém vai olhar para mim como um estrangeiro, né? Só que isso leva a uma outra questão que incluso é um pouco mais louca ainda. Incluso é um pouco mais louca ainda, né? E, e para isso, esse vídeo como está a ficar muito extenso, não quero que ele passe dos 16 nem 18 minutos. Vou gravar então o segundo vídeo, né? E que vai sair na próxima semana, que eu vou falar da outra cara da moeda, né? Porque agora eu me sinto como se eu não tivesse um lugar para ir. Me sinto como se eu não tivesse país. Por quê? Isso é que eu vou explicar no próximo vídeo, ok? Eu gostaria muito de poder falar tudo nesse vídeo, mas vou dividir o vídeo em dois. E eu vou gravar agora mesmo, ok? Vou gravar agora mesmo, só não quero que ele fique muito extenso. Mas então eu vou publicar para a próxima semana, ok? Ou seja, vai ser o próximo vídeo a ser publicado. Yeah.
Desejo então boa continuação. Eu não sei se esse papo está a ser interessante. Caso não tenham se inscrito no canal, subscrevam-se, por favor. Deixem aí um like, me sigam também no Instagram. Acompanhem lá para acompanharem os meus trabalhos, a minha carreira artística e tudo mais que nós temos vindo a desenvolver no longo desses anos, ok? Deus abençoe e tamo junto, família.